Pessoal, 6 de agosto de 2015. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo? Eu me lembro. Tá? Era uma manhã cinza, chuvosa, nublada. Aquelas que quando tu abre o olho da cama, já ouvindo aquelas gotas, aquela aguaceira caindo na rua, tu pensa, cara, eu vou ficar mais tempo aqui, né? Eu não quero ir trabalhar. Só que nesse dia especificamente, foi isso que acabou acontecendo comigo. Tá? Essa vontade tão intensa de não ir trabalhar me fez ficar mais tempo na cama, mais tempo pensando e refletindo, por que será que eu estou indo trabalhar hoje? Tá? E será que o que eu tenho feito tem entregado algum tipo de valor para o mundo? Será que alguém tem se importado com as entregas que eu tenho feito? E isso foi me incomodando de casa até o trajeto do trabalho. Chegando lá, eu abro meu computador, vejo minhas tarefas, respondo alguns e-mails, e entre esses e-mails eu abro um em branco e mando um e-mail mortal diretamente para minha chefa. Querida chefa, hashtag partiu. Literalmente, tá? Então, mandei um e-mail pedindo as contas, minha esposa não sabia, tá? Não sabia. Mandei um e-mail dando tchau para minha chefa, mandei um e-mail para a galera geral da empresa, era uma empresa grande, um grande grupo de moda, tá? Peguei minhas coisas e voltei para casa. Chego em casa, pulo no sofá, feliz da vida, aquela chuvarada caindo, né? Ligo a TV e o Netflix, só que eu não consegui assistir nada, porque a outra pergunta que me veio para a cabeça foi, putz, e agora? E agora? Pedi as contas. Tá? Pedi as contas, tá? Não sei se eu ia viver como um gigolô ou com alguma coisa parecida assim. A esposa estava trabalhando, eu estava em casa de cueca no sofá, numa manhã de quarta-feira. Tá? E isso começou a matutar na minha cabeça o que tinha me motivado, me energizado a tomar essa decisão de uma forma tão drástica, numa manhã, numa quarta-feira, tá? Sendo que eu já tinha uma carreira consolidada, numa empresa consolidada, e tinha ali um ambiente estável de trabalho. A Academia Militar Norte-Americana tem um termo muito interessante para tratar alguns cenários fora do normal quando elas se encontram em contextos de guerra. O termo utilizado é VUCA. É um acrônimo, tá, no qual ele contextualiza um cenário que muda de estado de forma muito repentina. Tá? E essa mudança de estado tá, é justamente um contexto volátil no qual os soldados no campo de batalha se encontram. E essa volatilidade, essa mudança de estado, acaba acontecendo para ambientes e cenários incertos. Ou seja, não acaba acontecendo os cenários B, C, D, F planejados pelas altas patentes do Exército. São cenários realmente novos e incertos que acabam deixando esse componente estratégico no campo de batalha extremamente complexo. Você tem mudança de estado, tá, e incerteza misturadas. Só que aí a gente tem um ponto bem específico desse cenário VUCA, que é justamente o quê? Estando num ambiente volátil, incerto e complexo, ele pode ser muito bom ou muito ruim. Isso vai depender de quem? Vai depender de quem estiver realmente com a bota suja de barro lá no campo de batalha e tomar as melhores decisões com as informações, com os dados, com o contexto no qual eles estão vivendo. Ali naquele momento, todas as grandes estratégias desenhadas pelos generais, para aquele pessoal de alta patente que ficou numa sala confortável com ar-condicionado, tá, esperando a tropa voltar, já não fazem mais sentido. Precisa-se que aqueles soldados, aqueles que estão na frente, lidando com aquela situação, sejam menos operários, ou seja, sigam menos processos e sejam mais inteligentes para tomar melhores decisões com as informações que eles têm naquele momento. E esse termo, pessoal, VUCA, que nasceu na Academia Militar, acabou sendo aplicado hoje também no nosso contexto de mundo e no nosso contexto de negócios. Justamente por quê? Devido à abundância de soluções e serviços, tá, e opções que nós temos no nosso dia a dia, muitos deles proporcionados pela tecnologia e pela nossa capacidade de gerar coisas novas a partir da nossa criatividade e do empreendedorismo, tá, percebeu-se que esse cenário tem produzido não somente novos negócios, mas também novas pessoas. Basicamente, uma nova geração. Uma nova geração orientada muito mais a essas tomadas de decisões um pouco mais imediatistas, só que são imediatistas orientadas justamente na entrega e na captura de valor. E nesse processo, percebe-se o quê? Quem começou a entrar na universidade a partir do ano passado, 2018, esse ano 2019, provavelmente nasceu depois de 2000. Depois de 2000. Eu tive esse choque porque eu acabei me tornando professor universitário também. Tá? Ano passado, com os novatos, ali, os novos entrantes, a gente faz aquela dinâmica inicial para perguntar quem é, de onde veio, quantos anos tem. A grande maioria nasceu depois de 2000. Em 2000, entregando a minha idade aqui, eu estava no 2º ano do colegial. Tá? Essa turma, pessoal, quando eles tinham ali seus 6 anos de idade,
viram o Facebook ser lançado. Quando eles tinham 7, lá em 2007, tá, viram um iPhone ser lançado. Quando eles tinham 10, chegou o Uber no Instagram. E hoje, tá, eles estão aí na universidade. E estão batendo também no ambiente de trabalho para começar a desenvolver essas novas soluções, essas novas trajetórias profissionais deles. E nesse contexto, nós estamos também imersos nesse ambiente, tá, no qual a gente tem se habituado com novas práticas, novos exercícios profissionais, que não estão mais alinhados ao modelo mais industrial, ortodoxo, no qual a gente acaba respeitando muito mais uma posição do que, respectivamente, uma entrega de valor dentro de uma organização. E esse contexto VUCA tem provocado justamente, tá, uma grande busca por ãos dentro desses indivíduos que estão dentro desse mundo novo. Tá? Num ambiente mais restrito, no qual a gente tem essa visão de pouca abundância de ofertas, como foi a nossa era industrial, tá, no começo do século XX, era bem comum que a gente fosse pago para fazer algo que a gente era bom. Então a gente tinha o primeiro ão, a gente tinha uma profissão. E era isso que eu sentia naquela manhã, naquela quarta-feira de agosto. Eu percebi que eu estava realmente cumprindo um papel, cumprindo uma profissão. Eu era bom em algo e era pago para isso. E o que me incomodava naquela manhã era justamente que por aquilo que eu era pago, talvez não seria algo que o mundo precisasse. Eu não estava vendo propósito naquilo, eu não estava vendo realmente algo que me tirasse da cama para que eu entregasse esse valor para o mundo. Me faltava realmente uma vocação. Então essa foi a minha primeira grande provocação dessa manhã. Será que o que eu tenho feito tem feito sentido para o mundo? Isso que eu tenho feito, que o mundo precisa de mim, realmente é aquilo que eu gosto de fazer? Tá? Aqui a gente cai no segundo ão, que é justamente a nossa missão. Para que eu estou fazendo isso daqui? E no fim, obviamente, se eu fazer aquilo que eu amo e ser pago por isso, realmente eu vou ter algo que me desperte paixão. Então o que eu percebi naquela manhã era justamente que eu tinha uma profissão, mas ainda me faltava vocação, me faltava realmente uma missão de vida e algo que me despertasse paixão para que eu realmente enfrentasse aquela chuva naquela quarta-feira fria de agosto. Tá. E nessa minha busca por ãos, durante essa minha trajetória nos últimos anos, eu acabei desenvolvendo outras práticas de carreira, acabei ajudando outras profissões, outros profissionais, outras organizações, através do desenvolvimento criativo dos seus potenciais internos e externos. E dentro dessa minha experiência, eu acabei tirando 4 grandes lições, que são aprendizados que eu tenho levado para mim como profissional, como pessoa, e também para as organizações no qual eu tenho passado. Dentro desses 4 aprendizados, eu destaco o primeiro, tá, que é justamente a nossa capacidade de não ter uma fixação por mapas, por trajetórias prontas, por planos perfeitos, e ter mais orientações com a metáfora da bússola. Tá? Ou seja, a gente tem muito mais orientações de onde seguir, como seguir e para onde seguir, do que, respectivamente, uma ordem exata de que passos serem tomados e que ponto B, que destino final nós teremos dentro dessa nossa trajetória profissional e pessoal. E nessa discussão sobre não ter mapas e ter bússolas, fica muito claro que dentro desse mundo ágil no qual a gente se encontra hoje, as coisas mudam muito rápido e aquele plano B que você planejou hoje pode não estar naquele ponto que tu mensurou amanhã. Tá? Muito pior daqui a um mês ou daqui a um ano. Então faz muito mais sentido você, em vez de cravar pins, tá? Cravar pontos específicos no futuro, a médio e longo prazo, você ter orientações de como você vai tomar essas suas decisões no decorrer da trajetória que você vai caminhando. Porque com as oportunidades que estão surgindo no nosso dia a dia, fica muito mais fácil a gente realmente tirar muito mais valor delas do que, respectivamente, a gente está realmente olhando para algo muito bitolado, algo muito fechado. Então, ter bússolas em vez de mapas acabam gerando muito mais oportunidades de desenvolvimento do que, respectivamente, a gente está seguindo um mapa, que muitas vezes é um mapa desenhado por outros, no qual a gente vai estar seguindo sonhos de terceiros. A segunda grande lição que eu tiro disso daí é que merda acontece, shit happens. Tá? E isso, pessoal, é muito bom. Tá? No momento que a gente se permite com que os erros aconteçam, existe um fenômeno chamado falha produtiva. A nossa capacidade de desenvolvimento e crescimento, ela cresce absurdamente. É muito mais fácil você se desenvolver tirando um 7 do que você tirando um A. Você tirando um 10. Quem tira o 10 provavelmente decorou muito o passo a passo para seguir dentro desse mapa. E quem tirou um 7 vai acabar ganhando as orientações para que ele faça as coisas certas na próxima oportunidade que ele tiver. Então, essa nossa capacidade de permitir com que a falha produtiva aconteça no nosso dia a dia, tá? Oportunizando com que a gente se desenvolva e cresça a partir desses percalços que a gente encontra durante os desafios, é muito mais interessante do que muitas vezes a gente começar a desenhar esse plano perfeito que nos bloqueia, que nos cerceia de riscos que a vida nos proporciona todos os dias. Então, a nossa capacidade de fazer com que a exploração, a gente realmente avance e comece a caminhar por novos caminhos, do que, respectivamente, a explotação, que a gente analisar
de forma muito fria e detalhada o que já aconteceu no passado, acaba nos permitindo errar mais, tá? E aprender mais com esses erros. O desafio aqui é justamente o quê? Errar rápido e barato do que errar por muito tempo e de uma forma cara. A terceira grande lição que eu tirei dessa experiência de vida dos últimos anos empreendendo dentro de organizações e com diversos profissionais foi justamente de nós termos uma proposta de valor muito clara. A nossa capacidade de justamente entender quem nós somos, tá? O que nós conhecemos e quem nós conhecemos, e a partir daí a gente começar a desenvolver o que realmente eu estou oferecendo para o mundo. Essa nossa capacidade de olhar para nós como se a gente fosse um negócio em si, como se nós fôssemos também o produto, e que esse negócio, esse produto, realmente ele entrega valor para a sociedade, para o mundo, de alguma forma. Qual é o meu benefício-chave no qual realmente as pessoas vão conseguir usufruir valor? Qual que é o meu papel dentro da sociedade? Qual que é o meu papel dentro da minha comunidade? O meu papel dentro dessa organização? Qual é a minha proposta de valor? E isso, pessoal, a gente só consegue fazendo muita experimentação, nos ofertando erros e acertos, como nós vimos na lição anterior, e assim a gente vai refinando a nossa proposta de valor, sabendo que proposta de valor é algo que muda constantemente. O que a gente percebe como valor hoje pode não ser percebido como valor amanhã. Talvez muito menos daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos. É algo em constante mudança, em constante evolução e só depende de nós, de aprendizado contínuo. E quanto mais experimentarmos, maiores são as chances da gente conseguir realmente desenvolver e proporcionar valor dentro das nossas tarefas e das nossas atividades. Tá? A quarta grande lição que eu tiro dessa minha experiência foi justamente de ter uma visão muito mais de desenvolvimento de portfólio do que, respectivamente, de uma visão de desenvolvimento de currículo. Tá? Isso aqui a gente leva para a vida também. Em vez de você ficar colecionando selos, empresas XYZ, tá? Marcas XYZ durante a tua carreira, colecione muito mais feitos. Tá? Sabendo-se que um perfeito é a coleção de vários feitos conglomerados ali dentro. Então a nossa capacidade de, em vez de ficar correndo atrás de pequenas bandeiras, tá? Que acabam deixando algum tipo de valor dentro da nossa história, é justamente a gente começar a entregar mais valor para o mundo através de diversas realizações. O que eu tenho feito que eu consiga guardar como um case para que eu consiga compilar dentro de um portfólio de realizações? Seja aí um designer, seja aí um contador, seja aí um advogado. Pode valer muito mais a pena nesse nosso mundo VUCA você contar como você tem gerado valor para o mundo através de causos, tá, e cases específicos do que, respectivamente, dizer que passou por ponto A, B, C, D ou F. E aqui, pessoal, tem um exercício muito forte de reflexão sobre a nossa formação. Que muitas vezes a gente é formado, desenvolvido durante a nossa educação, para justamente construir um bom currículo. Tá? A gente ser um produto numa bandeja, numa prateleira a ser puxado a qualquer momento. Não seria mais interessante, talvez, em vez de a gente ser um produto numa prateleira, a gente ser justamente um ofertador de serviços que tem benefícios chaves, que faça sentido para o mundo? Então, colecionar esses cases para que o nosso dia a dia comece a entregar mais valor para o mundo. E interessante a diferença do currículo e do portfólio é que muitas vezes o currículo ele acaba tendo valor muitas vezes de ponto direto, né? Ou seja, para quem está recebendo, para quem nós estamos enviando. Dificilmente vocês vão ver currículos compartilhados. Tá? Dificilmente. É muito mais fácil a gente ver causos, histórias, cases serem compartilhados que tenham participantes e personagens dentro dessas histórias. Então ele tem um potencial de escala e de construção de comunidade muito forte. Então qual é a nossa capacidade de escala, de conexão com comunidade a partir das nossas histórias? Será que por meio de um currículo ou por meio de um portfólio? Pela minha experiência, os portfólios têm feito muito mais sentido nesse nosso mundo VUCA. Tá. E dentro dessa provocação dessas 4 lições, o que se percebeu é justamente que não existem mais padrões pré-estabelecidos e nem mais receitas prontas nos quais a gente consiga realmente se basear e se estruturar. Tá? Beta é um termo que vem da área da informática que diz justamente o quê? Aquele produto que está ainda na sua fase experimental, está na sua fase de testes. A gente fala que o mundo está VUCA, está naquele cenário que os militares apontaram extremamente complexo, incerto e que traz um ar de volatilidade e de ambiguidade, permite com que nós sejamos extremamente experimentais e beta. Tá? Nada está pronto, tudo está em constante evolução. Tá? E provavelmente a sua versão de hoje é a sua versão experimental de um futuro amanhã. E o teu de amanhã para daqui a 1 ano e assim por diante. E foi isso que eu descobri naquela minha manhã. Quando eu fiz aquela pergunta, e agora? Era justamente o quê? Cara, agora eu preciso realmente experimentar. Já fazem 4, 5 anos que eu estou nesse processo experimental, muita coisa acontecendo. Provavelmente o Igor que está aqui hoje não tem nada a ver com o Igor que estará amanhã ou ano que vem entregando valor para o mundo. Então eu continuo sendo essa minha versão beta, essa minha versão experimental, fazendo ainda toda manhã aquela pergunta-chave que me provocou naquela quarta-feira. Por que raios eu estou saindo da cama hoje de manhã? Será que alguém deveria se importar com isso? Muito obrigado.